Lucas capítulo 1. Você que puder ficar em pé um instante, em reverência à palavra do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 26. O Senhor é bom, todo tempo Ele é bom. Aleluia. Lucas capítulo 1, versículo 26 diz: E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve a agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra. Considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e o chamarás o seu nome Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como será feito isto, visto que não conheço homem algum? E respondeu o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então disse Maria: Aleluia, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. Feche os teus olhos e inclina tua fronte. Deus de amor e graça, bondade e misericórdia, obrigado pelo presente chamado Jesus, Salvador de todos aqueles quantos creem em ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aceita, Senhor, a nossa adoração, Senhor, nosso clamor, nosso louvor, Senhor. E em ti sejam benditas todas as famílias da terra na promessa a Abraão, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero nessa noite de domingo deixar aqui uma breve reflexão bíblica, com o objetivo de, nesse tempo que nós temos tantas vozes, muitas vozes que falam, por isso que nós devemos nos nossos dias sermos como os crentes bereanos, que ao ouvirem as pregações, as mensagens que eram ministradas, está escrito no livro de Atos dos Apóstolos que eles examinavam as Escrituras, a fim de comparar, a fim de entender se a revelação era da parte de Deus. Então, todas as vezes que você ouvir vozes que falam acerca da palavra de Deus, examine as Escrituras. Compare com aquilo que diz na única revelação inerrante, ou seja, que não possui erro, a única revelação que é a voz de Deus falando com o seu povo, as Santas Escrituras. Amém, irmãos? Então, talvez a pergunta que fique bem para o dia de hoje, afinal, sexta-feira nós comemoramos o Natal. Algumas famílias se reúnem na virada para fazer a ceia de Natal. E eu rogo a Deus que aqui todos aqueles que fazem isso sempre lembrem o verdadeiro significado de estarmos fazendo isso. E é isso que eu quero perguntar aqui nessa noite a você que está aqui na igreja, os irmãos que estão comigo aqui, os irmãos que estão em casa nos assistindo. Por que comemorarmos o Natal?
Algumas igrejas já têm mudado até esse costume de comemorar o Natal, independente da posição teológica desses pastores ou igrejas, e às vezes até alguns amigos, que não comemoram mais o Natal. Eu vou fazer a pergunta: por que comemorarmos o Natal? É interessante que ela é uma festa mundial. Muitas pessoas festejam o Natal, nem sabem por que estão festejando o Natal. É como você perguntar para um torcedor de um time de futebol, quando o atacante faz o gol e o colega do lado pergunta: você não vai comemorar? E ele vai comemorar o quê? Ou pior ainda, ele está lá pulando e você torce para que time? Ah, não sei. Mas então por que você está comemorando um gol? Muita gente faz festas de Natal, churrasco, se alcoolizam, se prostituem, fazem festas à base de álcool, drogas, grandes celebrações, grandes decorações, e nem sabem por que estão comemorando esse dia. Às vezes nós temos aquela noção também que o mundo inteiro comemora o Natal. Engano nosso. Para você ter uma ideia, a China tem mais de 2 bilhões. Você sabe o que é isso, irmãos? Bilhões de habitantes. O planeta inteiro é 7 bilhões e alguns quebrados. Só a China são 2 bilhões de habitantes. Não sei se chega a 1% da população chinesa que comemora o Natal. Você sabe o que dá isso numa população de 2 bilhões? Não dá 200 mil pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, quantas pessoas ainda não sabem o que significa esse dia, mesmo que ele tenha sido colocado pela tradição da igreja. Não foi uma ordenança, você não vai encontrar essa ordenança de Jesus à igreja. Por isso que algumas pessoas dizem que nós não devemos comemorar o Natal. Isso não é uma ordenança. A única ordenança, dizem eles, de Jesus é apenas 2 sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia. Jesus não falou: olha, comemore o dia que eu nasci. Não, Jesus diz: lembre do dia que eu morri. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, o senhor está se contradizendo? Não. Porque se nós lermos os relatos bíblicos, nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus pelo dia do nascimento do nosso Senhor. Por quê? Porque o nascimento do nosso Senhor mudou a história da humanidade. O nascimento do nosso Senhor não só transformou o período histórico no qual nós vivemos em 2, antes e depois de Cristo. Nunca se ouviu falar de uma revolução cultural, religiosa, humana, como nós vemos após o nascimento de Jesus. A fé cristã é um dos pilares da sociedade atual. Apesar de todos os dias ela está sendo atacada, todos os dias estão tentando desconstruir na minha e na sua vida aquilo que a palavra de Deus nos instrui como verdade, como valores de família, de casamento. Hoje à tarde, por exemplo, eu estava vendo uma película ambientada em 1943. E eu dizia para minha esposa: puxa, sabe que eu até gostaria de ter vivido nessa época? Porque nessa época casamento era casamento, família era família, homem era homem, mulher era mulher. Nessa época as pessoas tinham princípios, elas até poderiam fazer das coisas erradas. Não pense você que o pecado não existia nessa época. Sempre existiu desde que o homem caiu. Mas havia uma diferença: as pessoas tinham vergonha do pecado. As pessoas tinham vergonha de adulterar. Elas podiam até adulterar, mas elas se escondiam para adulterar. As pessoas podiam até fornicar, mas as pessoas se escondiam para fornicar. As pessoas podiam até ser desonestas, maldizentes, mas elas tinham vergonha disso. Hoje as pessoas não têm mais vergonha do pecado.
Mas não foi isso que Cristo nos ensinou. Jesus nos convida ao arrependimento. Quando Jesus nasce, Ele nasce para trazer a revelação do reino de Deus. É tão verdade que Ele fala: o reino de Deus está convosco. O reino de Deus é apresentado a vós. O reino de Deus é declarado a vós. Jesus vem para isso. Então por que nós temos que comemorar o Natal, meus irmãos? Porque em primeiro lugar, ele foi um nascimento sobrenatural. Não existe na história da humanidade, mesmo que é super interessante, que é uma revista do Grupo Abril, que escreveu uma certa vez, tentando humanizar a Cristo como um homem qualquer. Cristo, o ser humano. Nunca e jamais vai haver na história da humanidade um nascimento como o de Jesus. Quando Miqueias profetiza que o nascimento de Jesus vai ser um nascimento virginal, o que ele está dizendo? Que uma mulher, dentre todas as mulheres, por isso que quando o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela é a escolhida para gerar no seu ventre o Filho de Deus, o que ele disse? Bem-aventurado és tu entre todas as mulheres. Porque o ventre dela foi escolhido por Deus. Foi achado graça em Maria, pelo coração ao qual ia se revelar. Apesar da mais espantosa das revelações. Você imagina você, irmã que está aqui, você na sua tenra idade, porque Maria devia ter em torno de uns 15, 16, alguns dizem até 14 anos. Pastor, que é isso? É uma menor de idade. Na nossa cultura pode até ser, irmão, mas na cultura oriental não. E para uma menina que já está desposada, o que é isso? Havia um contrato de casamento, uma promessa de casamento que logo se cumpriria. Você imagina para você, irmão, uma donzela, e o anjo aparece para você e lhe diz: você vai engravidar do Filho de Deus. Talvez na nossa cultura já não faça tanta diferença, mas uns 20, 30 anos atrás, uma menina que se encontrava grávida sem um casamento era escândalo social. Imagina no tempo de Maria. Por isso você vai ver no texto que nós abrimos o culto, que José não queria causar constrangimento a Maria. Mas o que o anjo diz? Agraciada, você vai receber um presente que nenhuma mulher na história da humanidade vai receber. Vai ser gerado de uma forma miraculosa em você, porque vai descer sobre você o Espírito de Deus. Jesus não poderia ser gerado de uma relação sexual. Porque se Jesus tivesse sido gerado de uma relação sexual, ele não era digno de morrer na cruz pelos nossos pecados. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Porque se você ver no Velho Testamento, no livro de Levíticos, a partir do 1º capítulo, as ofertas levíticas, quando você ouve e lê a respeito de 2 tipos de oferta, holocausto e pelos pecados, o cordeiro não podia ser qualquer cordeiro. Quem está entendendo, diga amém. O cordeiro tinha que ser perfeito. O cordeiro não podia ter doença. O cordeiro não podia ter quebraduras. O cordeiro não podia ser com bicheira. O cordeiro tinha que ser perfeito, sem mácula e nem rugas. Quem está entendendo, diga amém. Não é acaso que quando Jesus vai para o Jordão, irmãos, para ser batizado por João Batista levanta os seus olhos e o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João está dizendo? Está aí o sacrifício perfeito, imaculado, sem manchas, sem rugas, sem defeito algum, sem pecado. É o justo que vai morrer pelo injusto. É o justo que vai tomar sobre si as nossas iniquidades, e o castigo que vai nos trazer a paz está sobre esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Por isso Jesus tinha que nascer sem pecado. A Bíblia diz que ele não tinha pecado. Não quer dizer que ele não tinha provações iguais a minha e a sua. Não quer dizer que ele não foi tentado, pelo contrário, a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas em nada pecou. Aleluias. Encontra-se gerado no ventre de Maria aquele que seria o Salvador do seu povo, o Salvador de todo aquele que nele crê. Aleluias. Oh, glória a Deus. Você quer mais alguma razão para você dar glória a Deus no dia de Natal? De você agradecer ao Senhor por Jesus ter nascido? Só pelo fato dele vir nascer para morrer no seu lugar? Há algum motivo? Tem mais motivos que eu quero explicar para você aqui nessa noite, mas eu tenho certeza que só esse, irmão, já era suficiente para você glorificar o Senhor e dizer: Senhor, eu comemoro o Natal para agradecer o teu nascimento, para me salvar dos meus pecados. Mas se você prestou atenção no capítulo que nós lemos, de Lucas, capítulo de número 1, o versículo 26 diante, você vai ver que o anjo anuncia a Maria que nasceria alguém que seria santo. Nosso Jesus é santo. Por isso que ele diz assim, meu irmão, através de uma analogia ao texto da lei, dizendo: sede santo, porque eu sou santo. Muitas vezes nós confundimos a palavra santo, eu já preguei acerca disso, a palavra santo com consagração. O que vai fazer alguém ser santo, pastor, é a presença de Jesus na sua vida, é a presença da palavra poderosa de Jesus em sua vida. A Bíblia diz que a palavra do Senhor nos santifica em tudo. Como é que eu tenho intimidade com Deus? Através da revelação da sua palavra. Cristo se revela pela sua palavra. Nós somos justificados pela fé, mas por causa da palavra. É a palavra de Deus em nós que nos torna santos. É a palavra e a presença do Senhor em nós, através das Escrituras, que nos torna perfeitos. A medida de estatura de varão perfeito, como disse o apóstolo Paulo. Comemoramos o Natal porque recebemos um ente santo entre nós. João capítulo 1, o texto de João fala que nós temos a encarnação do Verbo. Como é que diz o texto? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Um pouquinho antes disse: e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E ele vem, ele sai da eternidade. O apóstolo diz que ele despoja-se da sua glória, ele sai da eternidade e ele encarna como um ser humano. Oh, glória a Deus, mas sem pecado. Algumas excelências, Cristo tinha excelência moral, Cristo era separado. Por isso que a tradução do original em hebraico quer dizer Messias, quer dizer ungido, separado, dotado de poder, dotado de autoridade. Quando é que nós temos autoridade? Quando nós temos moral. Quem já passou pelo exército sabe que o exército usa muito essa expressão. Você precisa ter moral para que você possa impor, para que você possa ser obedecido. Porque quem não sabe obedecer não pode mandar. Jesus tinha moral para poder doutrinar, para poder ensinar, para poder mostrar. Por isso que em João capítulo 14, verso 6, ele invoca para si mesmo: eu sou o caminho. Você tem que ter coragem para falar isso, você tem que ter moral para falar isso, você tem que ter autoridade plena para falar isso. O pronome eu é um pronome muito forte.
porque fala de quem eu sou, fala da minha identidade, fala do meu caráter, fala da minha postura, fala da minha consciência, fala dos meus preceitos, fala dos meus valores, fala dos meus princípios. O pronome eu é muito forte. Você já notou que hoje as pessoas diminuem o eu? As pessoas não falam mais da individualidade. Não, o que vale é a coletividade, o bem social. Estão cada dia mais desvalorizando o indivíduo, em prol de um suposto benefício coletivo. Quem está entendendo o que o pastor está falando? Só que não existe coletividade se antes não houver a individualidade. Não existe a liberdade coletiva se antes ter havido a liberdade individual. Para haver a liberdade coletiva eu tive que abrir mão de parte da minha liberdade individual. Para ver o Estado eu tive que abrir parte da minha liberdade individual para criar o Estado. Um ente invisível que manda em todo mundo e ninguém vê. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que Jesus, Ele tem moral. Ele tem, queridos, unção. Ele foi separado e Ele pôde usar sem medo de consequência alguma. Eu sou. Quem é que fala a expressão eu sou? O próprio Deus lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 3, se a minha memória não está equivocada, quando Moisés se apresenta diante de uma sarça que arde e não se consome, e ele pergunta qual é o teu nome e no nome de quem eu vou, e ele diz, eu sou. Eu sou. Aí em João 14 Jesus diz o quê? Eu sou. Eu sou o caminho. Eu sou o Logos, a verdade, a palavra. Eu sou o meio, o único. Então eu sou o caminho, a verdade. E eu sou a vida. Eu sou o fôlego. Você tem vida em mim. E ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Que é isso, irmão? Esse é o Jesus que nasce. Que propriedade é essa para falar um negócio desse? Em meio a uma geração cheia de liturgias, que para chegar a Deus tinha que se santificar quase que um ano inteiro. Para poder entrar no Santo dos Santos havia um ritual todo necessário. Para queimar incenso não era de qualquer jeito. Os sacrifícios tinham tudo uma ritualística para realizar o sacrifício. Agora vem um camarada e diz, eu sou o caminho. Não precisa mais você fazer aquele caminho. Só passe por mim. Só passa por mim porque eu já cumpri todo o caminho. É um ente santo. E só quem é santo pode levar o pecado do injusto. Por isso que Jesus diz em João capítulo 17, se não me traz minha memória, ninguém tira a minha vida, mas eu a dou pelos meus amigos. Pode ser que por alguém que é bom, alguém ouse morrer. Eu nunca esqueço quando nós éramos mais jovens. Eu sou jovem ainda, né? Mas eu era mais jovem, né? Devia ter uns 10 anos de idade, né? Faz pouco tempo atrás, irmãos, né? E o pastor Nelson muito sempre visionário, sempre à frente do seu tempo. O pastor Nelson trouxe de Porto Alegre um projetor de filme. Meu Deus, os crentes não tinha nem televisão, o pastor Nelson trouxe um projetor de filme de rolo, que nem cinema. Quem lembra disso aqui? Os irmãos têm mais de 40, né? E o pastor Nelson montou lá na igreja uma tela, a irmã Vanir, muito pioneira também, ela costurou a tela de um tecido, aqueles de fazer lençol branco, e penduraram lá no fundo da igreja, para passar filmes evangelísticos. Uma coisa fantástica. Está lá em casa até hoje o projetor,
né? Qualquer dia a gente vai ter uma sala aí para fazer umas exposições. E ele passou um filme chamado Subindo a Montanha. Por incrível que pareça, irmãos, um filme que conta a história de um chinês cristão. E todo o desenrolar do filme fala da história, né, de uma pessoa, de uma moça e de um moço, a moça cristã tentando ganhar o moço para Jesus, ou era da família, não lembro. Mas a síntese do filme, eu vou dar spoiler porque você não vai encontrar esse filme. Se você encontrar, até mande para mim, mas eu acho muito difícil. E era uma viagem num trem. E o trem estava subindo a montanha. E você sabe que o trem, para subir a montanha, não é de qualquer jeito. Ele tem que ter uma roda especial, ela é dentada, ela vai subir em cima de um trilho também, que não é qualquer trilho. E aquele trem ia subindo aquela montanha. E no desenrolar da história, aquele jovem entende o plano de salvação. E ele aceita Jesus. Só que há um acidente. E o trem não consegue subir mais e ele começa a vir para trás. E lá no pé da montanha há uma curva. E que se o trem descesse, todo aquele trem ia sofrer um grave acidente e muitas pessoas iam morrer. E sabe o que acontece? Aquele jovem, munido de uma intenção tão poderosa, ele foi e se lançou debaixo do trilho do trem. Pastor, ele se suicidou? Não. Há uma grande diferença entre suicídio, que é tirar a vida, e você dar a sua vida. Quem entendeu, diga amém. Nós já tivemos uma grande discussão a respeito disso. Senão você diria, Jesus se suicidou. Porque se você ver a expressão de Jesus na cruz, ele disse o quê? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se você ler em João, você vai ver, ninguém tem poder para tirar a minha vida. Eu a dou pelos meus amigos. O suicídio é um ato egoístico que a pessoa tira a sua própria vida para se livrar das suas dores e problemas. Muitas vezes nem pensam na sua própria família e naqueles que ficam. Agora, por exemplo, um soldado em que estão num campo de batalha e uma granada é lançada no meio do seu batalhão ou pelotão, e um dos soldados corajosamente se lança sobre aquela granada com o seu corpo, para que os outros possam viver. Isso é suicídio? Não, isso é dar a sua própria vida em prol dos seus amigos. Quem está entendendo, diga amém. Há uma grande diferença. Exatamente isso Jesus fez. Ninguém tirou a vida de Jesus. A morte não tinha poder para tirar a vida de Jesus. É tão interessante, irmãos, que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Como é que a morte chega para uma pessoa que não tem pecado e diz, eu quero a tua vida? Jesus não tinha pecado. A morte não tinha poder contra a vida de Jesus. Quem entendeu? Aí você vai entender a revelação desse ente santo, que chega para Marta, em João capítulo 11, e diz para ela, ei Marta, porque Marta desabafa, a Marta abre o seu coração e diz, Jesus, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela e diz, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Ela não entende nada, ela até usa teologia com Jesus, porque ela era conhecedora, e diz, sim, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar na última ressurreição. E Jesus diz, não Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu isto? Crer nesse ente santo, irmãos, é receber a vida eterna. Por isso João 3,16 é a revelação do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Jesus, vir encarnar, se tornar carne, é para que você, através dele, tenha a vida eterna. Quem entendeu, diga amém. Nós recebemos o nascimento do Filho de Deus. Não foi qualquer pessoa que nasceu naquele dia. Foi o Filho de Deus.
Por isso que no batismo de Jesus, quando João disse que não queria batizar Jesus, Jesus diz o quê? João, deixa para que se cumpra todas as coisas. Está lá no Evangelho de Lucas capítulo 3. E quando Jesus é batizado, há uma manifestação visível do Pai, do Filho e do Espírito Santo, audível e visível. Uma voz rasga o céu, dizendo: este é meu Filho amado, em quem a minha alma se satisfaz. É isso que quer dizer a palavra me comprazo. O meu interior se alegra com esse filho. O meu ventre se alegra com isso. Quando você ouve a palavra entranhas na Bíblia Sagrada, quem já leu essa palavra na Bíblia? Ei, irmão, tem que ler mais Bíblia. Alguns textos aparece a palavra entranhas, quer dizer do mais profundo íntimo, aquilo que está lá no interior. Foi isso que Deus quis dizer. A minha alma se alegra lá das profundezas do meu interior, com esse meu filho. Um filho, irmãos, que se rende plenamente à vontade do seu pai. Um filho que se rende plenamente ao desejo do pai. E sabe o que é isso, irmãos? Por amor a você. Deus fez tudo isso porque Ele amou você. Nós muitas vezes não somos nem dignos desse amor. Nós não merecíamos esse amor. Mas o nascimento de Jesus revela o incondicional, eterno, longânimo, misericordioso, gracioso amor de Deus. Deus é amor. Porque só quem ama faz isso, irmãos. Quem não ama não faz. Convido você a ficar em pé nesse instante. Oh, calabassoberrévias. Você pode adorar o Senhor, feche os teus olhos. Os meninos do louvor, se puder vir aqui fazer um acompanhamento. Eu estava ministrando, lembrei desse louvor. Aleluias. Eu quero perguntar para você nessa noite: o que você tem para presentear o Senhor nessa noite? Você que está em casa, o que você tem para presentear o Senhor aqui nessa noite? O que você tem para dar para o Senhor aqui nessa noite? O amor de Deus, irmãos, é incondicional. O amor de Deus quer fazer com que a tua alma descanse. E eu lembrei desse hino do cantor cristão. Dá um lá maior para mim ver se é isso, Josué. Fecha os olhos. Você que está em casa, se você puder por um instante parar e fechar os teus olhos. Manso suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Escute. Eis que Ele a porta te espera,
velando, vela por ti e por mim. Quem sabe? Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem, pois que esperando, Jesus convidando, convida a ti e sim a mim. Oh, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Escute, vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Olha, correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim nos esperam, nem tanto a ti quanto a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Olha a revelação. Ó grande amor que Jesus nos tem dado, dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado, veio por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó pecador, vem. Eu sei que nós não somos muitos irmãos hoje aqui na igreja, algumas pessoas que nos visitam, às vezes a gente não consegue reconhecer ou conhecer a pessoa por causa da máscara, mas você também que está em casa, eu gostaria de orar por você nessa noite.
E eu piamente desejo que você tenha entendido a razão de nós adorarmos em especial também a Deus no Natal. Não é só por causa de presentes. Os presentes é o que menos tem importância. A ceia de Natal menos tem importância nesse dia, irmãos. Se podemos fazê-lo, ou façamos com alegria. Mas a razão é que Cristo nos amou, nos chamou como pecadores, nos convidou para nos dar vida nova. Quem sabe foi um ano difícil, né, irmãos? Estamos quase encerrando o ano. Quem sabe foi um ano que até a tua fé foi provada. As tuas esperanças, quem sabe, quase se findaram. Você quase desanimou até na sua fé e esperança. Eu quero que você feche os seus olhos agora. E quem desejar vir aqui à frente, respeitando aqui o distanciamento entre pessoas, você vem à frente, eu quero orar com você aqui nessa noite. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta espera, velando. Orabaçonde cáceres. Você que precisa de uma renovação de esperança, meu irmão. Jesus é a esperança. Jesus foi a esperança para o cego Bartimeu no caminho de Jericó. Jesus foi a esperança para a mulher do fluxo de sangue. Jesus foi a esperança para a filha Talita de um homem chamado Jairo. Jesus foi a ressurreição e a vida para Lázaro morto há 4 dias. Jesus, irmãos, foi a transformação da limpeza da carne daqueles leprosos que pediram a Jesus que tivesse misericórdia deles. Jesus foi a restauração da visão do cego de nascença, a única esperança para cada um deles. O que é que você está precisando de Jesus? Irmão, não sei, mas o que você gostaria de falar para Jesus nessa noite? Se a tua alma estiver abatida, irmão, não perca tempo não. Faça como a mulher de fluxo de sangue, lance aos pés de Jesus. Faça como Jairo, lance aos seus pés de Jesus. Faça como aquele jovem liberto das legiões de demônio, lance aos pés de Jesus e o adore, porque só Ele é a esperança para em tempos de aflição. Oh, meu irmão, eu gostaria de nessa noite ter uma mensagem de que as coisas vão melhorar, mas do jeito que está a Bíblia Sagrada se cumprindo dia após dia, irmãos, eu não creio muito em melhora do mundo. Eu creio que todas as coisas estão correndo e contribuindo para que Jesus volte. Ora vem, Senhor Jesus, estamos a te esperar. Ora vem, Senhor Jesus, pois contigo queremos morar. Aleluia, Jesus. Quantos podem dizer isso? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, você que está aqui na frente, põe a mão sobre o seu coração. Senhor, Tu conheces o coração dos Teus filhos. Tu sabes o desejo da sua alma. Tu sabes o que cada um precisa de Ti, e aqueles que estão também no seu banco. Senhor, os abençoa. Eu faço agora esse rogo nessa oração especial, Senhor, porque quem sabe muitas vezes nós estamos afligidos na nossa alma, perdemos a esperança por causa de circunstâncias que circundam a nossa vida. Mas, Senhor, Tu és o Salvador de todo aquele que em Ti crê. Tu veio, Senhor, para salvar os homens dos seus pecados. Senhor, Tu não veio para curar, para libertar. Senhor, Tu não veio, Senhor, meu Deus, para fazer o cego enxergar. Senhor, Tu não veio para restaurar uma mulher com fluxo de sangue há mais de 12 anos.
Não, não, Senhor, isso eram sinais necessários para que o povo cresce no teu nome. O objetivo, a missão era salvar a humanidade dos seus pecados, era levar sobre si as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É para isso que tu veio, Senhor. Tu não veio para nos tornar ricos, tu não veio para nos dar casa própria, Senhor, tu não veio, Senhor, para nos dar uma faculdade, não, não, Senhor, tu nos veio para nos reconciliar com o Pai, tu nos veio, Senhor, para tornar-nos filhos, e para que nós tivéssemos nosso nome escrito no livro da vida, para que quando soar da trombeta de Deus, conforme Tessalonicenses capítulo 4, aqueles que dormirem em Cristo, ressuscitarão primeiro, e nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados, e juntamente com Ele nos ares, iremos ao encontro do nosso Senhor. É para isso que tu veio, Senhor. E nós te adoramos nessa noite, e abençoamos os teus filhos, abençoamos o teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos?